Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, mais uma aula importante para que possamos atender bem nossos clientes, para que possamos ter dias melhores, é isso? Hoje eu estou inspirado, hein? É tão bom, né? A gente entender do assunto, dominar, não enganar ninguém, não ser estelionatário, não é, Luísa? É tão gostoso entender realmente da matéria que a gente de fato advoga, trabalha, seja no cartório. É tão bacana fazer as coisas com amor, acho que está faltando isso. Muitas vezes a gente faz por dinheiro e não é por amor. Temos que fazer as coisas por amor, gente, aí dá certo, aí a coisa funciona. Essa semana foi uma semana muito especial para mim, eu recebi muitos advogados aqui de outras áreas, de direito de família, advogados trabalhistas, previdenciários, para tirarem dúvidas sobre uso capião, tirarem dúvidas sobre direito imobiliário e registral. Isso não tem preço, isso nós vamos levar para a eternidade, não tem preço. Então vamos juntos, vamos iniciar a nossa aula aqui, hein? Cadê essa turma? Deixa eu ver quem mais está aí. Dá boa noite, professor, quem chegou, por favor, né? Vanessa Cisso está aqui, foi a primeira, hein? Depois eu vou dar um livro para Vanessa. Vamos falar assim, professor, só dá o livro para Vanessa. A primeira a chegar, sempre a primeira. Vamos lá, vamos iniciar. Direito imobiliário, direito registral. É o ramo que pode mudar a vida de tanta gente, um ramo tão bonito, tão importante. Muda a vida do advogado, muda a vida do escrevente, do cartorário, e muda a vida da pessoa que está perdendo a casa, perdendo a propriedade, precisa conseguir transformar a posse em registro, precisa comprar um imóvel, adquirir o seu sonho da casa própria. Que ramo maravilhoso, né, Vanessa? Não tem ramo melhor que direito imobiliário registral, não tem. É o mais rentável, o mais apaixonante, tem função social, né? Então, é o ramo. Vambora, vamos iniciar então. Fiz uma introdução bonita, hein? Várias músicas aqui, viu? Senhor, acho que não se aposentar, vou virar DJ, né? Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Com muito carinho, vamos iniciar mais um encontro importante da pós direito imobiliário, direito registral. Temas importantes, pertinentes, para que possamos prestar um serviço de qualidade, ajudar os nossos clientes, ajudar nossas famílias e até em casos próprios, né? Não entrar numa fria. Quero conversar com vocês na aula de hoje, vamos iniciar. Nós vamos falar sobre a multipropriedade. Toda vez que você fale sobre a multipropriedade, a pergunta é: e aí, professor? Pegou ou não pegou no Brasil? Deu certo ou não deu certo? Vem a lei para justamente regulamentar a multipropriedade. Todo mundo achou que a lei que trouxe o respaldo legal necessário a respeito da multipropriedade ia dar um empurrão, né, nesse tipo de negócio imobiliário, nessa transação imobiliária. Mas não foi o que aconteceu. Prova disso é que o brasileiro ele é conservador, principalmente no que diz respeito à compra e venda de imóveis. Prova disso que o brasileiro não gosta muito da ideia de dividir propriedade, ser coproprietário. Fato é que a multipropriedade, que sim, objeto de estudo e objeto de transações e negócios imobiliários em outros países, no Brasil não pegou do jeito que eu e você achávamos que ia pegar. Não foi, não rolou. Ainda é um tabu. Muita gente desconhece advogados, hein? Desconhecem, sim, o Instituto Multipropriedade. E muita gente sabe que existe, mas não arrisca. E aí eu trago a resposta. O que é multipropriedade, gente? Multipropriedade, conforme conceito que eu utilizo no meu livro, Manual de Prática em Direito Imobiliário e também no Direito Imobiliário de A a Z, é a divisão de um bem móvel ou imóvel no que diz respeito ao domínio. É isso mesmo, você vai dividir o domínio. Outro conceito que eu trago também num artigo recente: multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários do mesmo bem, móvel ou imóvel, possui o direito de utilização. É um conceito que eu trago, um conceito novo, acho que foi muito didático. Outro conceito, multipropriedade de forma genérica é a relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel repartida em unidades fixas de tempo, de modo que diversos titulares possam, cada qual, ao seu turno, utilizar da coisa em exclusividade e de maneira perpétua. 3 conceitos de multipropriedade.
Sem juridiqueza agora, o que é multipropriedade? É você, eu. Sim, somos donos, proprietários, dominantes, possuímos o domínio, juntos. A multipropriedade já existia, devidamente regulamentada recentemente, na Lei 13.777, mais aprofundadamente, dia 20 de dezembro de 2018. Então a multipropriedade, que é objeto já de compra e venda, de transações e negócios imobiliários na Europa, nos Estados Unidos, demorou para ter uma efetivação, uma tipificação no direito brasileiro. Demorou muito, mas chegou. Em 2018, então, nós temos aí o surgimento da Lei 13.777 de 2018, né? Tivemos o surgimento da regulamentação da multipropriedade no Brasil. Muita gente, muito investidor, investiu pesado em projetos, em corporações de multipropriedade. Pelo menos o professor não tem informação de construtores que advogam, que atuam na prática, confirmando que é um sucesso. Inclusive, atendi semana passada um construtor e um investidor que eles, na época, em 2018, logo após a lei, iniciaram alguns projetos, terminando as obras em 2019, de multipropriedade. E reclamando que não pegou, não deu certo. No Brasil, esse sistema não vejo uma grande evolução. O brasileiro é muito materialista, gente. É sim, o brasileiro é materialista. O brasileiro ele quer ter um imóvel só para ele. Ele tem uma casa na praia, uma casa na montanha, um sítio, uma chácara, um rancho. E ele não quer dividir, não. Mesmo que dividindo, seja algo favorável a ele. Porque pensa comigo, eu e você, a Marina, a Heloísa, a Vanessa Sisto, somos donos de um imóvel lá na Bahia. Uma casa linda, com piscina, em frente à praia. Se eu fosse dono sozinho, talvez o custo para manter essa casa, pintura cada 6 meses, 1 ano, limpeza, talvez o custo aí R$5.000 por mês não cobriria. Juntos, o valor fica muito menor, R$500 para cada um, né, com mais pessoas, claro. Talvez a multipropriedade, ela, sim, se você pensar numa segurança financeira, se você pensar numa economia, seja uma grande alternativa. Como função social, a multipropriedade é um excelente negócio, porque é o aproveitamento da propriedade. A propriedade está aqui para que possamos usar, gozar, dispor. Não é o contrário. Isso é que nem o sujeito que fala, eu lavei o carro, não vou sair. Por que você não vai sair? Porque se chover vai sujar meu carro. Pelo amor de Deus, sua vida em primeiro lugar. O carro é uma cápsula, não é isso? Que te permite, claro, que em época de Covid a gente toma cuidado, não deve nem muito sair de casa, né? Mas é uma cápsula para te levar, para facilitar a tua vida, a locomoção. Você não pode ficar pensando no carro, você morre e o carro fica aí. Nós temos sim, na multipropriedade, eu vejo que nós temos, de fato, o princípio da função social da propriedade sendo aplicado. O princípio constitucional, o princípio importante. A ideia multipropriedade não é uma ideia ruim, é uma ideia interessante. O condomínio moderno surge, dentro dessa situação de condomínio moderno, surge sim diversos outros negócios imobiliários, muitos negócios imobiliários. Então a multipropriedade surge com esses novos negócios imobiliários, com os condomínios modernos. Interessante que a multipropriedade ela surge de fato, segundo informações, juristas que defendem isso, entre eles Silvio Venosa. A multipropriedade surge na Grécia. A efetividade da multipropriedade surge na Grécia. Depois, na Europa e também nos Estados Unidos. Quando nós falamos de multipropriedade, tem vários outros nomes, termos que nós podemos usar. Um termo muito conhecido é timeshare. Timeshare, multipropriedade, timeshare é a mesma coisa. Interessante que nos países de língua inglesa, multipropriedade recebe o nome de timeshare. Timeshare. Já na França, multipropriedade. O Brasil copia a nomenclatura utilizada na França.
multipropriedade. Interessante que a multipropriedade existe na Espanha e na Itália, e o nome é Proprietà Spazio Temporale. Proprietà Spazio Temporale. Interessante, né? Já em Portugal, que também existe a multipropriedade, você veja que os países europeus, nós temos aí a multipropriedade ativa, efetiva. Em Portugal, nós chamamos multipropriedade de direito real de habitação periódica. Direito real de habitação periódica. Então veja que a multipropriedade deu certo na Europa, funciona muito bem nos Estados Unidos. A ideia, quando chegou no Brasil, era, de fato, gerar o cumprimento do princípio constitucional da função social da propriedade, gerar, sim, economia financeira, porque se eu tenho uma casa na praia, uma fazenda, um sítio, um rancho, uma chácara, uma casa na montanha, né, em São Paulo, o pessoal gosta muito lá de ter uma casa em Campos do Jordão, Monte Verde, Minas, então os locais frios, né, para passar o inverno. Então, quem gosta de casa de veraneio, casa de passeio, casa por temporada, é uma grande oportunidade de você realizar esse sonho, é uma grande oportunidade, a um custo menor. A um custo menor porque, de fato, você consegue uma economia muito grande em relação à manutenção. Outro detalhe importante, eu costumo dizer que a multipropriedade, ela traz até um plus, né, gente? Qual que é o plus? Quando você compra um imóvel e é multiproprietário, esse é o termo que nós podemos usar, multipropriedade, multiproprietário, está correto. Ah, professor, eu posso falar coproprietário? Também. Pode falar coproprietário, pode falar multiproprietário. Os dois termos estão corretos. Normalmente, quando eu compro uma casa, um imóvel, um empreendimento, pode ser um apartamento, uma chácara, rural, urbano. Quando eu compro um imóvel em multipropriedade, eu tenho outros donos, outros proprietários. E esse imóvel, muitos projetos, já tem geladeira, já tem fogão, já tem toda a mobília, todo o imobiliário, televisão. Se não tem, os donos, os coproprietários, os multiproprietários vão comprar. E vão dividir, sim, as despesas em relação à energia, à água, em relação à manutenção. E aí, professor, como que funciona essa história? Porque você tem 20 donos, e pode ter, nós temos casos no Brasil, que o imóvel é dividido em até 60 pessoas, 70, projetos assim, no Brasil, hein? Fora na Europa, Estados Unidos. Professor, como que funciona a administração? A lei, ela traz algumas informações, mas esse assunto é um pouquinho omisso, né, gente? Em regra, a multipropriedade, assim como acontece nos Estados Unidos, deve ter um administrador, chamado administrador profissional. Essa é a ideia. Essa seria a forma de administração mais correta. Porque você, entre os proprietários, eleger um administrador, talvez não seja legal. Compense, sim, contratar uma pessoa, um profissional para administrar essa multipropriedade. Assim como acontece, um fenômeno que acontece com o síndico. Cada vez mais vai sumir o síndico. Vai chegar uma hora que não vai mais existir síndico morador. Síndico morador não ganhava nada. Ninguém queria ser. Aí o que fizeram para que surgissem, né, prováveis síndicos moradores? Isentaram o condomínio. Ninguém quer ser síndico mesmo com a isenção de condomínio, porque é uma fria. Aí fizeram o quê? Síndico morador atualmente recebe salário. E ninguém quer ser. Por isso a figura do síndico profissional cada vez mais evolui, cresce, se profissionaliza. E a mesma coisa acontece aqui. Na multipropriedade, o ideal é que tenhamos um administrador profissional. Isso é o correto, isso é o ideal dessa figura de multipropriedade. Interessante também que a multipropriedade, que teve início lá na Grécia, depois na Europa, Estados Unidos, que pegou nesses países, deu certo. E hoje, sim, é objeto de investidores. No Brasil ainda está caminhando, mesmo com uma lei, que é a Lei 13.777. Ainda está caminhando, está meio enroscado. O grande diferencial da multipropriedade no Brasil? Sim, o grande diferencial é que a multipropriedade já nasce no cartório de imóveis como multipropriedade.
Nós não temos uma figura só de fato, nós temos uma figura de direito, direito registral, vinculada, sim, ao direito registral. A multipropriedade, na figura registral, cada proprietário possui uma fração ideal, essa é a divisão, antes da lei, e após a Lei 13.777, nós podemos incluir também a informação da matrícula dos turnos de tempo. Olha que legal. Pode constar e deve constar os turnos do tempo, período de uso. Olha que legal, olha que bacana. A Lei 13.777 de 2018 trouxe a possibilidade da matrícula do imóvel em multipropriedade trazer mais informações, discriminar. Isso é muito bom, né, gente? Isso é muito legal. Professor, era para ser um ótimo negócio no Brasil, última propriedade? Sim. Nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa no Brasil. É muita coisa. São muitos imóveis, muitos negócios imobiliários para fazer multipropriedade. Para que o brasileiro consiga realizar o sonho de ter um imóvel na praia. A multipropriedade, a ideia central da multipropriedade, ela é muito interessante. Cumpre o princípio da função social da propriedade, traz a possibilidade do brasileiro, que não precisa ser milionário, rico, ter um imóvel na praia, ter a casa na montanha, ter uma casa no campo, traz essa possibilidade com um custo menor. A ideia é muito boa. A intenção é muito boa. Deu certo na Europa, deu certo nos Estados Unidos, mas volto a falar, o brasileiro ele é conservador. O brasileiro chega a ser um pouco egoísta, né? Quantas pessoas têm casa na praia e não vai na casa faz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a casa trancada. Quando tem alguém para limpar a casa, né? Quando tem. Você vai para o litoral de São Paulo, você vê quantos imóveis abandonados. Então, a multipropriedade, a ideia é de fato, valorizar a dignidade da pessoa humana. Mas no Brasil, ainda caminhando, né, poucas pessoas investiram nesse formato, que eu acho um negócio sensacional, muito interessante. Então, professor, nome da multipropriedade. Multipropriedade ou time share. Tá? Então, lembrando que time, tempo repartido. Time share, tempo repartido. Por isso nós usamos também esse termo, lembrando que esse termo é utilizado nos países que falam a língua inglesa. Né? Nos países europeus, nós temos aí várias nomenclaturas diferentes aí. Olha quem chegou, o Felipão chegou, hein? Legal, Felipe, seja bem-vindo, hein? Vamos lá, dentro desse estudo, eu quero tratar com você, o primeiro artigo que eu quero tratar, hein? É o artigo 1358C. O artigo 1358C, lembrando que a lei trouxe, né? A lei da multipropriedade trouxe diversas possibilidades. Várias possibilidades, vários regramentos. Então nós vamos tratar desses regramentos. Para quem chegou agora, nós estamos tratando aqui, gente, de um assunto muito importante, a multipropriedade. No Brasil ainda não pegou, né? Mas o Brasil é um país de modinha, né, gente? Não é um país da modinha? O Brasil recentemente sofreu não, né? Tivemos a moda da comida japonesa. Agora eu percebi que já está caindo um pouquinho. O pessoal voltou a preferir um rodízio. Eu particularmente prefiro um rodízio também. Mas também como comida japonesa. Eu sou gordo, como de tudo. Né? Se você me oferecer um alho, eu vou comer o alho também. Cru. Né? Então eu como tudo. Mas a verdade é uma só. O Brasil é um país muito de modinha. Então nós precisamos entender e dominar esse assunto de multipropriedade, porque o Brasil é um país muito dinâmico. Principalmente no que diz respeito ao direito imobiliário, ao direito registral. As coisas mudam. Então, hoje a multipropriedade, o brasileiro não gosta muito. O europeu adorou a ideia. O americano adorou a ideia. Funciona. É objeto de grandes investimentos. É um ótimo negócio. O Brasil, nós temos muitos investidores em multipropriedade, e temos muitas pessoas abrindo a cabeça e comprando, sim, adquirindo imóveis em multipropriedade. Mas não chegou a hora da moda. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vamos chegar no momento da modinha. Ou seja, o brasileiro vai querer ter imóvel em multipropriedade. Então, quem se antecipar a isso vai prestar muito serviço jurídico,
ao incorporador, ao investidor e também aos multiproprietários, os coproprietários. É uma realidade, tá? Lanai falou para mim que estava comendo, então tá perdoada, Lanai. Você estava comendo e a Mariana estava fazendo pão de queijo. Então tá perdoada, Heloísa, nome da minha filha, nome lindo, tá perdoada também. Legal. Eu vi que o Felipão chegou. Ah, fiquei feliz, né, Felipe? Vai falar boa noite pro seu amigo? Oh, fiquei feliz, agora fiquei feliz. Cadê o resto aqui? O Henrique chegou, o povo tá entrando, legal. Sempre chega atrasado, não faz mal, faz mal. Chega atrasado, mas vem. Na minha aula eu percebo que o pessoal não falta, eu fico feliz. Tem informação aqui, ó. Inclusive a sala tá lotando já está lotada. Quem está chegando agora, multipropriedade é o assunto, hein, gente? Tá? Vou repetir os conceitos aqui, que isso aqui é importante, hein? Eu dei um conceito que eu utilizo no meu livro, no Manual Prático de Direito Imobiliário. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários do mesmo bem, móvel ou imóvel, possui o direito de utilização. Esse é o conceito que eu trago no meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. Muito bom esse conceito. Direito de propriedade é o condomínio moderno, hein? E quem chegou agora é o plus, porque tem geladeira, tem fogão, tem televisão, geladeira não pode faltar, nem fogão, né, gente? E nem micro-ondas pra gente poder comer, claro. Então quem chegou agora, parabéns. Vamos juntos, para situar você. Voltando aqui, vamos lá. Professor, timeshare e multipropriedade é a mesma coisa? Sim, timeshare e multipropriedade é a mesma coisa. Atenção aos outros nomes, já tinha falado isso para quem está comigo desde o início, hein? Quem chegou agora, fique ligado. Porque o Brasil, nós usamos muitos outros termos e outras línguas, né? Então, para você saber que é tudo a mesma coisa. Países de língua inglesa, timeshare. França, multipropriedade. Brasil, multipropriedade. Espanha, Itália, proprietà spazio-temporale. Em Portugal, direito real de habitação periódica. Ok? Legal, bacana. Muitos especialistas e investidores relatam que a multipropriedade surge com um aproveitamento do princípio da função social da propriedade. O imóvel não está aí para ser largado, que acontece muito no Brasil. Quantos parentes nossos, amigos, conhecidos, a gente mesmo tem casa em algum lugar e não vai? A pessoa tem uma casa na praia e não vou faz 1 ano e meio. Não vou, não dá tempo. Chega final de semana, a gente está cansado, quer descansar, sempre tem alguma coisa para fazer, né? É uma realidade. Então, muitos especialistas esclarecem que a multipropriedade é um fenômeno social. Fenômeno social. Que nasceu da procura da classe média por imóveis de férias. Praia, montanha, sítio. É a realidade, né, gente? É uma realidade. Vamos lá, olha que interessante. No Brasil, antes de tratar do artigo que eu quero falar com você, no Brasil nós temos alguns pontos interessantes a respeito da multipropriedade. O primeiro ponto, os adquirentes podem ser chamados de multiproprietários ou coproprietários de uma fração ideal. Então isso já está pacificado pela doutrina, hein, gente? E também pela jurisprudência. Então o adquirente de uma multipropriedade, ele adquire a fração ideal. Ponto final. Outro ponto que já está muito bem esclarecido pela doutrina e jurisprudência, eu defendo isso também no meu livro, o Direito Civil, ficou muito bom esse livro, hein? Todos os multiproprietários são condôminos. Ponto. Isso é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo também. Todos são multiproprietários. Outro detalhe que eu queria falar para você no Brasil, entendimento sobre a multipropriedade. O condomínio somente será exclusivo em unidade autônoma de tempo, fixada. Ok? Isso é importante, hein? Na multipropriedade, o condomínio apenas ou somente será exclusivo em unidade autônoma de tempo. Porque se eu sou coproprietário, se eu sou sócio, ele não é exclusivo. Então é interessante. Na nossa legislação, nós temos aí 7 dias, o prazo mínimo, 7 dias. 7 dias. Engraçado que em outros países nós temos aí um período diferente, mas no Brasil, 7 dias. É o que aparece na nossa lei. Olha que interessante. Na situação da multipropriedade, existe uma discussão muito grande, gente. Muito grande. O Felipe falou que live hoje. Tem live hoje, né, Felipe? Felipe é terrível. Ele sabe todas as lives dos cantores sertanejos. Terrível, Felipe. Terrível. Olha só. Quando nós falamos da relação da multipropriedade, nós temos uma discussão. Que relação é essa, professor Júlio? Vamos ser sinceros. O nosso Código Civil é horroroso, né, gente? É horroroso. Cheio de falhas, omissões, contradições. O Código Civil nosso, ele é muito ruim. Professor, e o antigo? Era pior ainda. Mas, realmente, o último código que foi alterado, né, foi o processo civil, que é o código que nós temos hoje. Tem falhas, tem erros também, mas é um código
muito melhor desses últimos códigos dos últimos anos. Mas já chegou na hora, já chegou o momento de uma reforma no Código Civil novamente, hein, gente? Você pega a posse. Posse é estudar direito das coisas. O aluno da graduação sai igual um robozinho, não é isso? Posse, direito das coisas. Não, posse não é direito das coisas. Posse é sui generis. E posse, conforme enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, é o quê? Um direito autônomo. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Conforme esse enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, a posse, de fato, foi reconhecida como direito autônomo. Então, olha como o nosso Código Civil é cheio de falhas, de buracos. E eu vejo que, em relação à multipropriedade, apesar das alterações e virtudes da lei, também tem buracos, gente. Porque não foi muito bem definida qual que é a relação direito das coisas e direito das obrigações. O entendimento majoritário hoje é que a multipropriedade é direito real, mas um direito real híbrido. Professor, o que é direito real híbrido? Na minha opinião, gente, é sui generis. Sui generis. A doutrina defende, eu defendo no meu livro que multipropriedade é um direito real sui generis, porque não temos equiparação a nada, e a doutrina defende que é híbrido. Na minha opinião, é a mesma coisa, né, gente? Mesma coisa. Então, importante levar isso em consideração, porque, professor, por que é importante saber se é direitos reais ou se é direitos possessórios? Ou melhor, se é direitos de propriedade ou direito possessório? Porque numa discussão judicial, você tem que saber que time que você torce. Se for direitos de propriedade, é ação reivindicatória, é ação de missão na posse. Se for direitos possessórios, você vai trabalhar com as ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Por isso, quando ficamos em cima do muro, estamos numa situação de risco. Eu e você, como operadores do direito, e a sociedade brasileira. Por isso, esse negócio, é sui generis, isso é perigoso. É híbrido. Não. O código, um código bem feito, bem elaborado, já que nosso país, em regra, o direito é positivado, né? Nós sabemos que ele é na teoria, na prática a jurisprudência muda e muda muito, conceitos. De fato, era necessário um conceito melhor, uma estrutura melhor, não só na lei, como dentro das alterações dentro do próprio Código Civil. Faltou esse pingo no i, né, gente? Faltou. Ou seja, a jurisprudência entende que é híbrido. Se você, multiproprietário, se o seu cliente multiproprietário precisa de você porque invadiram esse imóvel, pode acontecer, um imóvel rural, um imóvel urbano, um imóvel da montanha. E aí, qual a ação que você vai fazer? Existe um entendimento que é híbrido. Defendo, conforme a doutrina e a jurisprudência prática, professor, você me conhece, sou muito prático. Eu acho que o direito imobiliário, o direito registral é um direito de resultado, não adianta filosofar. Conforme, sim, o que a gente vê nos julgados, você teria que fazer uma reivindicatória, e não uma ação possessória. E quem constaria nesse polo? O ideal que fosse todos os proprietários, mas tem 50, o ideal que constassem todos. Não é necessário, mas é o ideal. Então, olha como gera confusão esse assunto, hein, gente? Olha como gera confusão. Vamos lá. Dentro dessa linha de estudo, quero falar com você, então, a respeito do primeiro artigo. Vamos tratar aqui, então, a respeito dos artigos importantes aqui. E tá tocando a campainha aqui, hein, gente? Isso que o professor tá no escritório. E essa hora é a hora que não tem mais atendimento, mas deixa eu tocar. Vamos juntos aqui. Olha só, nós temos alguns artigos importantes que merecem, sim, uma leitura, uma discussão. E nós vamos fazer isso aqui, tá? Vamos lá, antes de entrar nos artigos, outros pontos que eu quero tratar com você. Professor, quando eu falo de multipropriedade, é registro ou é posse? Nós temos, então, segundo o judiciário, a situação de registro. Devemos utilizar ações petitórias, tá? Então, isso é importante para que, de fato, a gente não erre, não leve o nosso cliente, né? Não induza o nosso cliente a erro. Agora sim, aqui o artigo. Vamos embora. Olha o que diz o artigo 1358. Isso é importante, hein? São discussões relevantes a respeito da multipropriedade. Então, muita atenção.
Artigo 1358b. Destaca-se que, supletiva e subsidiariamente, o fenômeno será regido também pela Lei 4.591 de 64 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a multipropriedade, na inclusão desse artigo 1358b, ela define que não vai desprezar, não vai substituir a Lei 4.591 de 64, não, ela vai fazer um aproveitamento no que for de aplicação subsidiária e também fará, sim, a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos nessa situação, de fato, sim, autorização para usar uma lei antiga, de 64, e também o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Professor, o que você achou disso? Achei que a lei, de fato, de multipropriedade, ela trouxe a possibilidade, sim, de não restar dúvidas. Não restar dúvidas a respeito da aplicação da lei antiga e também do CDC. Isso é muito importante, tá? Então, uma observação que deve ser levada em consideração. Ponto importante, ponto relevante também. Outro artigo que eu quero trazer para você, com muito carinho, é o artigo 1358d. O artigo 1358d, ele traz também uma discussão relevante e interessante. Qual que é essa discussão? Vamos lá. Olha o que aparece para nós aqui. Indica a indivisibilidade do condomínio que não se sujeitará à ação de divisão ou extinção de condomínio. Então, muita atenção. Por que muita atenção? Toda vez que o projeto, que o empreendimento, que a incorporação nasça como multipropriedade, nasceu multipropriedade. O que vai acontecer? Nasceu multipropriedade, vai morrer multipropriedade. Não dá para o coproprietário, não dá para o multiproprietário ingressar com uma ação e pedir a extinção de condomínio e solicitar e requerer o leilão. Não dá para fazer isso. Isso não pode acontecer. Então, muita atenção, isso é relevante, isso é importante, porque nós não podemos ser induzidos a erro no sentido de buscar uma ação que não cabe nesse caso. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Isso é muito importante, isso é muito relevante, porque em relação de multipropriedade, não cabe essas ações. Nem a divisão e demarcação de terras, que é uma ação interessante, é uma ação de procedimento especial, não cabe, e também não cabe, de fato, a ação de extinção de condomínio. Então, relevante e importante isso, tá? Então, anota aí, toda vez que você seja procurado, de fato, para usar uma ação de demarcação de terras ou ainda uma ação para fazer uma ação no sentido de extinção de condomínio, não deverá ser usada, tá? Gente, me dá um tempinho aqui porque eu tô vendo, estão tocando aqui, só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui.